Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma deliciosa aula de física. Tá? Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre as escalas termométricas aí, entender um pouquinho melhor as principais escalas, como elas funcionam. Tá? O que nós temos que entender? Primeira coisa, quando nós pensamos em termometria ou termologia, nós temos que entender o que é temperatura, tá? Então a temperatura tem a ver com a agitação da molécula. Quanto mais agitada uma molécula está, mais temperatura ela tem, tá? E as principais escalas que nós trabalhamos hoje são três: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Celsius é muito utilizada na América do Sul e na maior parte do mundo, para ser mais direto. Kelvin, todo o estudo científico, tá? Então, se alguém pretende fazer um estudo mais profundo na parte de laboratório, pretende fazer uma faculdade envolvendo questões de trabalho, tá? Que possam ter divulgação internacional ou qualquer tipo de relação desse tipo, sempre vai ser apresentado na escala Kelvin. Fahrenheit é uma escala mais apresentada, mais utilizada em países cuja colonização foi inglesa. Então, Inglaterra, Estados Unidos e outros aí. Tá bom? Então, primeira coisa, para poder trabalhar com as escalas, eu tenho que entender um negócio chamado pontos fixos. O que seriam os pontos fixos? Pontos fixos seriam quais seriam as temperaturas para cada uma das três escalas para dois pontos, que é o ponto de fusão, né, que a gente chama de ponto de gelo, que é quando você tem a mudança de sólido para líquido, ou mesmo a volta de líquido para sólido. E o ponto de vapor, que seria do líquido para o gasoso. Cada uma das três escalas, por terem feito estudos com materiais, com substâncias diferentes, quando comparados com a água, cada um deles apresentou um valor. E é a partir deles que nós trabalhamos. Então, qual a primeira coisa que você tem que saber para começar os estudos em termometria? Primeiro, você tem que saber que o ponto de gelo na escala Celsius, né, a escala do sueco Andrew Celsius, né, o ponto de gelo seria dado a 0, no caso, graus Celsius. O ponto de vapor, então seria o ponto onde a água, né, passa do estado líquido para o estado gasoso, você teria 100 graus Celsius. Bem, esses dois já são pontos que nós utilizamos muito no Brasil, então para a gente já é muito comum. Já em Kelvin, o ponto de gelo, né, seria o ponto chamado de 273 Kelvin. E o ponto de vapor, 373. Reparem que na escala Kelvin não tem graus, tá? Quando o Lord Thomson, chamado de Lord Kelvin, criou sua escala, ele criou um negócio chamado de zero absoluto. Eu vou até criar um link aqui pra gente, ó, para poder entender melhor isso, tá? O que seria uma escala absoluta ou zero Kelvin? Seria a menor temperatura que nós poderíamos ter, tá? Antes de entrar na inércia molecular. Bem, nunca chegamos nessa temperatura, deixa bem claro. Qual seria essa temperatura, professor? A temperatura seria a seguinte, tá? Quando eu chegar no zero Kelvin, zero, temperatura de zero na escala Kelvin, eu teria que estar na escala Celsius na temperatura de aproximadamente menos 273 graus Celsius. Isso para mim seria o que nós chamamos de inércia molecular, tá? Então seria o ponto onde nós conseguiríamos movimentar moléculas, tá? Gerar a viagem no tempo, teletransporte, mas nunca chegamos nessa temperatura. Chegamos próximo, mas nunca nessa temperatura tão baixa. Então seria a menor temperatura possível. E aí nós podemos observar alguns detalhes. Primeiro, a menor temperatura que existe é o zero Kelvin. Logo, na escala Kelvin não tem temperaturas negativas, apenas temperaturas positivas. Tá? Isso é importante ser dito. E na escala Fahrenheit, amor? Na escala de Daniel Fahrenheit. Bem, na escala de Fahrenheit, o ponto que nós chamamos aqui de ponto de gelo, né, seria dado a 30
202 graus Fahrenheit. Já o ponto, nesse caso, de vapor, seria a 212 graus Fahrenheit. E como é que eu faço para fazer as mudanças de uma escala para outra? Primeiro, se você quer comparar elas, sempre faça da seguinte forma. Você quer comparar duas escalas? Faça duas retas, dois segmentos aqui para serem comparados. Você quer fazer três? Nesse caso, eu vou trabalhar com os três principais e vou fazer três réguas. Vou comparar agora os pontos em comum. Primeiro, os pontos de gelo. Em Celsius, 0 graus Celsius. Em Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. Em Kelvin, 273. Celsius. Ponto de vapor, 100 graus Celsius. Fahrenheit. Ponto de vapor, 212 graus Fahrenheit. Kelvin, 373 Kelvin. Agora, para poder gerar essa comparação, eu vou colocar um ponto bem aqui no meio, tá? Um ponto de referência para cada uma das escalas. Eu vou chamar de TC para temperatura em Celsius. Eu vou chamar o ponto correspondente em TF para a escala em Fahrenheit e TK para Kelvin. E aí eu vou usar uma regra chamada segmento de Thales. Como é que funciona? Eu chamo de regra do barriguinha, barrigão. Então eu fico com TC menos 0 sobre 100 menos 0, que é igual, lá de novo, hein? Barriguinha, barrigão. TF menos 32 sobre 212 menos 32, que é igual, barriguinha, TK menos 273 sobre barrigão, 373 menos 273. Jabur, e sem querer eu trocar e fazer o barrigão primeiro, depois a barriguinha? Não tem problema. Contanto que você faça em todas, né? Da mesma maneira, não tem problema. Você não pode fazer barriguinha, barrigão em uma, barrigão, barriguinha na outra. Isso não daria certo, né? E aí eu vou continuar a conta aqui, não vou parar aqui, né? Então, TC menos 0. Como é que fica para mim? Então, TC menos 0 para mim vai ser TC. Tá aqui. Sobre 100 menos 0. 100 menos 0 é 100, né? 100. Igual. TF menos 32 eu vou manter TF menos 32, né? Então tá aqui. TF menos 32 sobre 212 menos 32, 180. De cá. TK menos 273, vou manter também temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 373 menos 273 vai ser 100. Vou simplificar os denominadores, né? Então, nesse caso, vou simplificar o 100, o 180 e o 100. E o fator comum entre eles é 20, né? Então, 20 dividido por 100 é 5. Então, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 180 dividido por 20, 9. Né? E por fim, vou manter aqui o numerador também, TK, né? Menos 273 sobre 100 dividido por 20, 5. Bem, gente, essa daqui seria a escala principal, uma das mais utilizadas. Já você recomenda decorar ela, memorizar? Eu recomendo que, se você conseguir, pode sim memorizar, mas que você saiba fazer a montagem. Porque hoje em dia é muito comum pedir-se uma escala que nós conhecemos e comparar com uma que nós não conhecemos. Então nem sempre o memorizar vai te salvar, tá? E aí eu coloquei dois exemplos aqui para você ver como seria a aplicação direta. Depois eu coloquei mais um exemplo para você ver como seria uma montagem, né? Uma montagem gráfica aí para você entender certinho essa relação. Então como é que ela ficaria, gente? Olha só. Eu quero saber, 40 graus Celsius, estou chegando nos Estados Unidos, e lá os termômetros marcam em graus Fahrenheit, e eu queria saber quanto que o meu termômetro marcaria caso eu tivesse com uma febre de 40 graus lá. Bem, eu vou passar simplesmente para a escala que me interessa. Eu só quero duas. Celsius, está aqui, e a parte em Fahrenheit, está aqui. Kelvin não entra porque não faz parte do que eu quero. Então fica a temperatura em Celsius sobre
5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. A temperatura em Celsius, nesse caso, vale 40, então eu vou substituir. E aí eu vou ficar com 40 dividido por 5, que é 8, né? Então, 8 é igual a TF menos 32 sobre 9. Vou continuar aqui do lado, né? Multiplicando em cruz. Vou ficar com TF menos 32 é igual a 8 vezes 9, nesse caso 72. 32 passou para lá, então vou ficar negativo, fica positivo. 72 menos 32, a minha temperatura em Fahrenheit ficou de 104 graus Fahrenheit. Isso quer dizer que se você estivesse nos Estados Unidos agora e tivesse com uma febre de 40 graus, o teu termômetro lá estaria indicando 104 graus Fahrenheit. Que coisa, não? Mas vamos supor que você quer fazer uma passagem simples, muito utilizada na química, principalmente nos estudos de gases, aquela coisa toda. 27 graus Celsius, quero passar para Kelvin. Eu só vou pegar agora a parte que me interessa. Celsius, está aqui. Então, TC sobre 5 é igual. E a parte em Kelvin? TK menos 273 sobre 5. Como 5 já é um fator comum entre os dois, né? Tá dividindo os dois lados, eu já vou cortar 5 com 5. Pronto, simplifiquei. Logo, a minha temperatura em Celsius, 27, igual a temperatura em Kelvin, que é o que eu quero saber, a minha incógnita, né? Menos 273. Negativo, passa para lá, fica positivo. Logo, 27 mais 273 é igual a temperatura em Kelvin. Temperatura em Kelvin, então, 300 Kelvin. Tá? E se você quiser deixar completinho, tudo certinho, você pode falar 40 graus Celsius, 104, né? Graus Fahrenheit. E 27 graus Celsius seriam os seus 300 Kelvin. Isso, lógico, numa aplicação direta, um equacionamento direto, tá bom? Agora, e se aparece um gráfico como esse para você e o cara vem e te pede qual é o ponto de fusão de ebulição? Bem, se ele te pede na escala Celsius, muito suave, certo? Por quê? Porque na escala Celsius, você sabe que o ponto de fusão é o ponto de gelo, né? 0 graus Celsius. Você vem aqui e fala, pronto, já sei, Jabor, 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição é o ponto de vapor. Então, 100 graus Celsius. Até aí, nada demais. Seria apenas um conhecimento prévio. Mas, e se ele pede para você na escala W? Nunca ouvi falar nessa escala, Jabor. Que bom, porque ela não existe. É uma escala arbitrária qualquer. E aí o cara, para te enroscar, ele vai fazer isso. Vai falar qual é o ponto de fusão, de ebulição na escala W. Bem, eu sei na escala Celsius. E eu tenho um gráfico que compara as duas. O que eu vou fazer então? Eu vou gerar uma comparação. Como é que eu gero essa comparação? Eu tenho duas escalas. Como eu tenho duas escalas, então eu vou fazer o quê? Eu vou gerar duas reguinhas. Lembra que eu te falei? Sempre eu vou gerar duas reguinhas para poder comparar uma com a outra. Uma eu vou colocar em W e a outra em Celsius. O que eu tenho aqui? Bem, eu tenho aqui na escala W essa linha aqui vertical. Eu tenho ponto menos 40 e eu tenho ponto 20. Já aqui na escala que está nessa linha horizontal, eu tenho que quando eu estiver no ponto 0, ó, 0 dessa linha, ele bate com menos 40. E quando eu estiver no ponto 40, ele bate com o ponto 20. Pronto, montei as minhas regrinhas. Aqui, temperatura em W, igual ele colocou no próprio gráfico, né? E de cá, uma temperatura Celsius. Vou fazer a regra do barriguinha, barrigão, certo? Então, vou ficar com TW, né? Então, tô aqui, TW menos 40 sobre barrigão, 20 menos 40. E isso é igual barriguinha, barrigão. De novo. Como é que fica? TC menos 0, 40 menos 0.
Menos com menos virou mais. Então, TW mais 40 sobre menos com menos, como falei, mais. Então, 20 mais 40, 60. Pronto. TC menos 0 é TC. 40 menos 0 é 40. Vou simplificar os dois lados por 20, né? Logo eu vou ficar com TW mais 40 sobre... Se eu dividir os dois lados por 20, vai ficar 60 dividido por 20, fica 3. 40 dividido por 20 dá 2. Multiplicando aqui em cruz se eu quiser, mas eu não preciso, eu posso parar aqui. Porque agora eu já posso substituir, se eu quiser também. Por quê? Eu já sei que o 0 graus Celsius, equivale a menos 40. Então aqui, se eu for uma pessoa observadora, eu já sei que pelo menos eu garanto metade da questão. Porque ele pediu o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E no próprio gráfico já tinha o ponto de fusão. Então temperatura W aqui, né, de fusão, vamos assim colocar, é igual a menos 40 graus W. Então a primeira parte eu já garanti. Só nisso já foi metade do exercício. A outra metade, eu vou pegar esse 100 agora e vou substituir na minha equação. Então eu fiquei com TW mais 40 sobre 3 é igual a 100 sobre 2. Multiplicando aqui, eu posso colocar 3 vezes 100, 300. Mantenho 2 aqui, não precisa multiplicar não. Se você quiser pode, não é proibido, mas não precisa. 300 dividido por 2, 150. Logo, TW, que é a temperatura, né, na escala W, vai ser 300 por 2, 150. 40 positivo passou para lá, ficou negativo. Logo, eu vou ter uma temperatura aqui de 110 graus W. Certo? Então, pronto. Já encontrei exatamente o que ele queria, que seria uma escala arbitrária comparado com uma escala comum. Maravilha? Então isso aí seria mudança de escala para a gente. E para fechar essa aula, tem um último conceito chamado de amplitude termométrica. Muda muito, Jabor? Mais ou menos. Na verdade, a mudança é que ali eu trabalhava com pontos. Agora eu vou trabalhar com um intervalo, né? Um famoso intervalo termométrico ou amplitude termométrica. Primeira coisa que eu quero que você veja é que eu repeti o processo aqui das 3 escalas, os pontos de gelo, ponto de vapor. Eu quero que você veja o seguinte agora. Qual é a diferença da temperatura em Celsius, no caso do ponto gelo até o ponto vapor? Ó, de 0 até 100. Eu tenho quantos pontos? 100 pontos, né? 100 graus nesse caso, né? Dividido em 100 graus do ponto de gelo até vapor. Já Fahrenheit, você vai perceber que é uma escala mais minuciosa. Olha só, de 32 até 212, eu vou ter 180 pontos. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela tem quase o dobro de divisão. Ela é mais minuciosa. Já Kelvin, do ponto de gelo até o ponto de vapor, eu vou ter aqui também os mesmos 100 pontos. Logo, na comparação, ficaria como? Variação ou intervalo termométrico na escala Celsius está para 100 pontos de divisão, assim como o intervalo em Fahrenheit está para 180, assim como o intervalo em Kelvin está para 100 pontos. Vou usar a mesma técnica de simplificação que nós usamos na transformação da equação. Logo eu fico com variação em Celsius está para 5, assim como variação em Fahrenheit está para 9, assim como variação em Kelvin está para 5. Então, se eu precisar pegar um intervalo termométrico, ou seja, eu não sei qual é o ponto inicial e final, só sei qual é a variação que aconteceu numa certa época, por exemplo, num verão, por exemplo, na pandemia, durante a pandemia, comparando a menor com a maior temperatura, tivemos uma variação, sei lá, vamos colocar lá, ó, a pandemia começou em março, né? Nós estamos em outubro, tá? Nós passamos aí por um inverno, que não foi muito rigoroso não, mas teve lugar que fez frio,
E vamos dizer que do ponto mais frio até o ponto mais quente, eu tive uma variação termométrica de 40 graus. E eu quero saber qual seria essa variação termométrica na escala Fahrenheit, por exemplo. Tá? Ou nas duas. Vou passar as duas, pode ver as duas, sem problema. Então eu fiquei, variação em Celsius está para 5. Para Fahrenheit, eu ponho Fahrenheit e ignoro o resto. Então, variação em Celsius foi de 40, do dia mais frio até o dia mais quente desse ano, por exemplo. Né? Então fica 40 dividido por 5, variação em Fahrenheit está para 9. 40 dividido por 5 vai dar 8. Logo, a variação em Fahrenheit correspondente vai ser de 72 graus Fahrenheit, certo? É legal que a gente possa comparar, nesse caso, com um dos exemplos que nós tivemos no começo, que era de 40 graus Celsius, olha lá. No ponto, né, temperatura específica, 40 graus Celsius corresponde a 104 graus Fahrenheit. No intervalo, uma variação de 40 graus Celsius corresponde a 72 graus Fahrenheit de variação. E se eu quisesse saber, Jabur, por exemplo, em Kelvin, eu pegaria a mesma coisa, só que em vez de eu usar Fahrenheit, eu usaria Kelvin. Então ficaria Kelvin sobre 5. Como os dois são divididos por 5, logo de cara eu já vou cortar os 5. O que nós descobrimos? Que a variação que existe na escala Celsius é a mesma variação que existe em Kelvin. Logo, 40 vai ser a variação em Kelvin. Só que 40 é Kelvin, né? Que aqui seria a escala que eu estou trabalhando. Certinho? Beleza, galera? Eu espero que tenha dado para entender um pouco melhor esse conceito aí de termometria. Essa é a primeira parte da nossa aula. Depois vamos falar sobre vários outros aspectos. E é bom que você guarde bem a temperatura, né? Porque nas próximas aulas vamos falar sobre calor. Tem que entender cada um dos pontos para entender a agitação da molécula, a dilatação, tudo que pode ser responsabilizado ou associado nessa vibração.